Olá, telespectadores da Vale TV. Estamos chegando para mais um programa Valores da Nossa Terra. Programa este que tem por objetivo colocar em perspectiva fatos, histórias, conselhos de homens e mulheres da nossa região que têm algum tipo de protagonismo e que possam, com seus feitos e histórias, nos estimular, nos incentivar a continuar essa difícil jornada que é de não só desistir, como também de levar à frente os nossos negócios. Este programa ele vai ao ar todas as quintas-feiras, às 20 horas, com reprise durante o final de semana aqui pela Vale TV. E para deleite nosso hoje, eu tenho o privilégio de receber para uma conversa que com certeza se desenvolverá em muitos âmbitos e aspectos aqui, o meu amigo Fernando Galego, um homem de negócio, um homem vinculado ao setor empresarial, sobretudo ao setor de calçados, né? Com uma larga experiência em comércio exterior, né, Fernando? Que vem conosco, vem conversar sobre este segmento, que a exemplo de outros também teve, né, em passado recente, né, toda uma turbulência, não só no mercado interno como externo, decorrente da conjuntura, né, que se apresentou tanto do comércio internacional como também da nossa pandemia do Corona-19, né, da Covid-19. Né? Fernando, é um prazer te receber aqui no programa e conversar com você sobre esses assuntos aí que a gente acaba de pontuando. Seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia, boa noite, né? Boa noite para nós gravando agora, boa noite para quem está em casa nos assistindo. É um prazer estar aqui, é um prazer conversar contigo. E também vim aqui para aprender, porque a inteligência do senhor, a sabedoria aí, tem surpreendido a nós, que somos teus amigos, que estamos indo buscar conselho contigo e... Enfim, é um prazer estar sentado aqui contigo e ter essa oportunidade de conversarmos um pouco. Muito bem, Fernando. Essa é a vantagem, viu, Fernando, de termos amigos, né? Mas, Fernando, você como representante aí, né, de empresas de porte aqui do nosso Vale dos Sinos e com uma atuação não só regional, como nacional e até no comércio internacional, né? Como é que foram esses últimos 5, 10 anos no segmento do calçado, assim, Fernando? Quais foram os altos e baixos e aquilo que mais, digamos assim, impactou positivo e negativamente? O que fica dos últimos 5 anos neste segmento importante aqui da nossa região? Antônio, eu vou te explicar assim, ó. O Vale dos Sinos todo mundo conhece pelo Vale dos Sinos, que foi aquela época que grande parte do sapato do mundo, do bom sapato, era produzido aqui. Depois tivemos alguns percalços, mas os últimos dos percalços, com certeza, foi o do governo Lula, né? O governo Lula, ele entra e ele faz uma política desastrosa com o dólar, e o dólar é uma moeda que, para você exportar, quanto mais dólar, mais forte estiver o dólar, mais atrativo ficam os seus preços, e com essa política desastrosa do PT, com o Lula, depois com a Dilma, o Vale dos Sinos ele foi despencando, ele foi afundando quando nós falamos de exportações. É claro que ficaram-se ali resquícios, porque nós sempre tivemos grandes fábricas aqui, fábricas de qualidade, fábricas boas. Algumas fábricas, como é o caso nosso, o Henrich, a marca Carrano, ela se especializou em exportar direto ao cliente, sem intermediários. E foi quando nós continuamos a exportar. Bom, quando entra o Bolsonaro agora, com essas políticas do Paulo Guedes, de baixar os juros, e na verdade eles queriam manter o dólar ali a 3,50, não passar dos 4, essa era a intenção. Mas essa baixada dos juros fez a nossa economia se movimentar de tal forma, e aquela estabilidade do dólar nós conseguimos de novo fazer preço. E com isso os clientes começaram a voltar a nos procurar. Bom, vem a pandemia, tudo muda, as pessoas entram em desespero, param de comprar em sapato, roupas, as pessoas ficam, vou guardar meu dinheiro porque não sei o que vai acontecer, vamos comprar alimentos. Bom,
Começa a vacinação, a pandemia vai diminuindo, os clientes perceberam que a China ficou muito caro. Também existe alguma coisa assim, não quero esse produto porque é chinês. Existe. Em contrapartida, as nossas fábricas, elas têm uma maneira muito rápida de voltar a produzir sapato, de se reconstruir, né? Então, os americanos também olharam para o nosso mercado de uma forma diferente. Toda aquela política do Trump com o governo Bolsonaro, ali com os filhos, abriu o mercado para nós, baixaram-se algumas taxas, e os americanos voltaram a olhar para nós. Bom, agora nós temos no mundo um desabastecimento total, porque os clientes ficaram um ano e meio sem comprar. Bom, o que eles pensaram? Vamos voltar ao Brasil. O Brasil ele consegue fazer rápido, o Brasil tem essa coisa de se reinventar, então os americanos estão voltando. E também alguns europeus. Então o que acontece? Os próximos 3 a 4 anos, a tendência é que o Vale dos Sinos de novo prospere muito, tá? Com essa política de dólar que nós estamos hoje, essa política de juros. É claro que agora nós estamos num turbilhão, está tudo muito louco. Por exemplo, o couro já subiu aí 50%, 60%, alguns materiais já subiram 100%. É muito difícil de fechar preço, de você finalizar a exportação. Mas a tendência é que nos próximos 3, 4, talvez 5 anos, o Vale dos Sinos volte a prosperar muito. Sim. Claro que cada fábrica vai ter sua estratégia de aumentar, de não aumentar, mas os americanos, eles estão de novo com os olhos voltados ao Vale dos Sinos. Isso é ótimo, né? Inclusive veio suprir aquela lacuna porque a China também durante um tempo andou por aí. E essa questão, Fernando, aqui com o nosso Mercosul e a Argentina, que era também um comprador nosso, né? Como é que está essa relação? Né? Eu sei que ela se conflagrou, até em decorrência daquele governo que lá se instaurou e com o viés que o caracteriza, né? Nós tivemos ali algumas turbulências, não, Fernando? Nós já vendemos muito para a Argentina, porque o que acontece? A Argentina, ela não tem a capacidade de produção versus consumo. Consome muito mais do que produz. E não é só sapato, são muitos outros itens. Então ali falta sapato. Por isso que eles sempre estão ali em momentos de inflação. Falta produto, a lei da oferta e da procura. Bom, mas também a indústria calçadista, couro calçadista, de artefatos de couro na Argentina, ela é forte. E o governo tenta proteger ela de todas as maneiras possíveis. Então eles sempre estão colocando travas para nós não conseguirmos exportar para lá e eles produzirem. Só que eles não percebem que ficam com um déficit de calçado. E isso gera inflação. O que acontece? Como aumentou as exportações agora para os Estados Unidos principalmente, e também para outros países que estão voltando a comprar. Você imagina assim, ninguém comprava, agora todo mundo voltou a comprar. A Bolívia está comprando, o Paraguai está comprando, o Peru, então está uma loucura agora. Então nós não estamos sentindo tanto esse efeito Argentina no momento. Mas continuam as travas, as regras. Só que o que acontece? O exportador brasileiro voltou-se a outros mercados, principalmente, de novo falando, Estados Unidos. Eu acredito que agora a Inglaterra vai voltar a comprar mais, a Europa. Nós vamos ter uma retomada bem forte das exportações. Isso é ótimo ouvir isso, né, e alentador, até porque eu tenho um vínculo também com esse setor, né, o setor calçadista, porque eu comecei ali, né, a minha vida profissional, né, e nas poucas vezes em que refletia sobre esse segmento, importante segmento, e como você pontuou, né, com uma capacidade extraordinária de se reinventar e retomar as atividades, tão logo seja chamado para isso, né. Lá atrás e como hoje, né, até porque vamos navegar, como você pontua, em mares tranquilos, pelo menos por um bom tempo, pelo menos 2, 3 anos, né, eu sempre advogava, Fernando, que o país não só ele teria que ser o que é, né, um grande produtor de calçados, mas também ele tinha que investir, talvez se faça isso agora, até pelo que vai se gerar de excedente, de ser também um produtor de moda, sabe? De fincar raízes,
de criar tendências e modas no mundo, né? Porque lá atrás, quando eu fiz os meus cursos para aprender a lidar com o sapato, eu vi que aí tinha uma lacuna. Como é que está isso hoje? Nós colocamos como um país que também dita moda, tendência, etc. Muito, muito, muito boa a sua pergunta. Vamos lá. A cabeça e a forma do empresário pensar mudou dos anos 80, 90 para agora. Opa. O que acontece? Nossa fábrica, a marca Carrano, nós já estamos lançando moda e vendendo os nossos produtos, claro, com influências da moda mundial, Sim. da tendência, mas nós estamos lançando e fazendo isso há 14, 15 anos. Porque até lá atrás só se copiava muito, né? Se copiava muito. Se copiava ou vinha pronto, não era e- nem cópia, vinha pronto de uma companhia de exportação, Que onde vinha alguém aqui, você... aqui se comprava mão de Claro. obra, né? E o parque. E esse modelo também vai continuar agora, Sim. nos próximos anos. Mas eu também percebo que as companhias também hoje já pegam algumas coisas prontas das fábricas. E usam as construções, usam até os mesmos modelos. Então, isso queira ou não queira, é lançar moda. Tá? Isso. Agora, falando em moda, quem lança moda no Brasil? Biquíni. Falando de vestuário e calçado. Biquíni é o número 1, Brasil dita moda em biquíni. Sim. Até pela sua ousadia, né? No mundo, as pessoas querem ter marcas de biquínis brasileiras. Sim. Tá? Depois, joias. Joias. Joias também a gente dita moda, por causa da Gastéria, algumas outras, Sim. nós ditamos moda. O que acontece com a confecção? Por que a confecção, ela não, hoje, você não vê várias marcas de confecção lá fora, você vê de sapato. Você vê Carrano, você vê Schutz, você vê Arezzo, você vê tênisinho da Osklen, vê. Tá? Mas por que roupa não tem tanto? A roupa até hoje ela não se adaptou no sapato nós chamamos de forma. A forma ela é mundial. Sim. Claro, tem o ponto americano e o ponto francês, e acabou, você faz a forma. Agora a roupa não. A roupa aqui no Brasil é PMG, GG, e fora do Brasil é outra modelagem. Né? Ela segue outro padrão. É. E as marcas brasileiras, todavia, não entraram nessa padronização. Por quê? Porque talvez não precisem exportar. O mercado interno aqui é tão grande que nós importamos roupa. Né? No governo Lula também, e depois com a Dilma, as fábricas de confecção foram esfaceladas. Né? É só passar aqui, é só pegar a BR-101 e passar ali na frente, ali um pouco antes da Expo Inter à direita, onde era a Paramount, não tem mais nada, aquilo era uma potência, exportava. Né? É verdade. Então, a confecção, ela falta se adaptar às modelagens, que isso é o número 1. E depois ter uma política agressiva de querer exportar. E ter capacidade também. Hoje o mercado interno consome quase tudo. Nós ainda importamos muita roupa. Sapato nós não precisamos importar, nós exportamos. Tá certo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo aqui no nosso bate-papo aqui com o amigo Fernando e prometemos voltar logo a seguir. Estamos de volta com o programa Valores da Nossa Terra, que hoje recebe para uma conversa múltipla aqui, né, o nosso amigo Fernando Galego. Fernando, nós falávamos, né, no encerramento do bloco anterior sobre inúmeras questões voltadas a comércio externo, produção, moda, etc. Mas sempre que eu tenho o privilégio de conversar com homens e mulheres aí que são responsáveis por unidades produtivas de valor, vem sempre a discussão, né, da presença do Estado, ou seja, e você pontuava ali que durante alguns governos passados, sobretudo aquele governo mais da esquerda, capitaneado ali pelo presidente Lula, ex-presidente Lula e pela ex-presidente Dilma, o setor ele enfrentou alguns dissabores, alguns percalços, né, na questão, sobretudo, do comércio exterior. Que problemas foram esses, Fernando?
Bom, a gente nem ia falar em política, né? Mas vamos lá. Que engraçado. Olha só, tudo é que assim, ó, existem governos que seguem cartilhas. E algumas cartilhas já estão predeterminadas há 50, 60 anos. E outros governos seguem dinâmicas do que está acontecendo agora, na atualidade. Como é que você resolve? Sim. Você não pode pegar uma cartilha lá de 60 anos e aplicar ela, não vai dar certo, já passou. Então o que acontece? O governo Lula, na época, ele preferiu abrir o nosso comércio para a China, né? Emitir moeda, largar um monte de dinheiro na economia e falar, comprem, endividem-se. Né? Então o que acontece? Eu lembro até hoje lá o Maluf, eu sou paulista, o Maluf, ou mesmo lá o Geraldo Alckmin, eles faziam aquelas casas de Coab. A casa de Coab na época custava 23, 25 mil reais. E as parcelas eram 80 reais. Né? Aí vem o Lula, vai minha casa é minha vida. A parcela passa para 200, 300 e uma casa que com menos qualidade já passou a custar 50 mil. Então isso foram coisas que pouca gente percebeu. Então o Lula vem, abre lá a economia para os chineses, o que acontece? As fábricas começam a quebrar, começam a derreter aqui, não tem como concorrer. Hoje ainda tem, mas naquela época não tinha. Como é que você vai concorrer com mão de obra quase que escrava ou semi-escrava, as pessoas dormindo em alojamento dentro da fábrica, trabalhando 6, às vezes 7 dias na semana, né? E aí começaram a vir aqueles contêineres de porcariada para cá, de produto, todo mundo lá feliz, comprando, né? Foi isso que aconteceu. E nossas fábricas aqui, os nossos empregos fechando e indo embora. Tanto é que muita gente do Vale do Silício se obrigou a mudar para a China e mudar para os outros países para trabalhar no que sabiam fazer. Isso foi um maior absurdo, né? O sujeito, então, ele foi incentivado a fechar sua empresa aqui em Novo Hamburgo, Sapiranga, Campo Bom, Dois Irmãos, para ir fazer a mesma coisa na China. Né? Isso foi, olha, eu nunca vi nenhuma política tão nefasta como essa. Não existe. Né? Aí o que acontece? Nós estamos pagando uma conta até hoje. Claro, você não pode jogar um governo de Bolsonaro hoje por tudo que está acontecendo. Nós tivemos uma pandemia, mas aquele ritmo que ele começou de baixar juros, de fazer o contrário, de incentivar a indústria, de cortar alguns benefícios. O que acontece? Quem gera o emprego é o patrão, é o empresário. Né? Sim. Se o empresário não está prosperando, ele não está ganhando dinheiro, ele não reinveste na empresa. Se ele não reinveste, ele não cria emprego. Então, nós estamos agora numa política contrária. Nós estamos tendo benefícios. As coisas estão melhorando para o empresário, para o empreendedor. Deveria melhorar muito, muito mais. Que, de novo, quem gera emprego é o empreendedor. O governo, o Estado, não adianta. Quanto mais emprego ele gera, mais funcionário público ele cria, né? Mais pesado o Estado fica e mais impostos nós pagamos. É verdade. Nós estamos reclamando do ICM, mas eu não sei, acho que 80%, 86% do que arrecada é para pagar folha. É verdade. Não sei se eu estou certo no número, mas é algo parecido. Então, nós temos que incentivar as políticas de quem quer gerar emprego, é só isso, é fácil. O empresário, ele gera emprego e gera riqueza, né? Os governos, eles empregam os seus, né? Normalmente é isso. Agora, também tem um ponto, viu, Fernando, que um dia desse eu quero sentar com esse pessoal mais voltado à esquerda para discutir. Veja que aqui se cobra do empresário e se cobra com uma assertiva, né? Que tem que pagar isso, pagar aquilo, ter direito disso, direito àquilo. Mas quando são governo, eles vão lá e incentivam o país como esse da China, que esses direitos lá não têm vigência, não se paga para ter isso lá. E, sobretudo, grande parte do dinheiro dos brasileiros também foi direcionado não para melhorar condições de vida de algumas sociedades aqui, sobretudo na América Latina, que sequer tinha aqueles direitos essenciais e mínimos garantidos, mas para governo, quer dizer, ali se fez, tudo o que nós pregamos que se faça aqui, lá não valeu, né? Lá se fez o contrário, né? É que assim, doutor, eu já fui em 56 países, tá? Então fui em todos os países que você imaginar.
Eu nunca vi um país onde a esquerda governou ele melhorar. Naquele momento ali, parece que hipoteticamente ele melhora, porque eles jogam dinheiro na economia, eles fazem um monte de coisa. Mas depois que eles saem, são 20, 30 anos pagando uma conta e vai empobrecendo. Eles mantêm artificialmente uma realidade que não se sustenta. Vai para a Bolívia, eu vou para a isso. Bolívia, vou em Santa Cruz de la Sierra, né? Sim. Então o que acontece? Santa Cruz é uma cidade que desce aviões com caixas de lagosta, né? E aí ele vai para uns restaurantes lagosta fresca. E aí, quando você dá a volta na esquina, tem um monte de criancinha passando fome, pedindo dinheiro, é uma tristeza. Né? Aí você fala, oh, mas aqui tinha um governo de esquerda, o que ele fez? Ele beneficiou quem? Os traficantes. Né? Hoje ali, você vai em Santa Cruz de la Terra, é o hotel para o traficante, é o restaurante para o traficante de drogas. Né? E o povo está lá na mesma, ele não mudou nada, continua na mesma casinha, no chão. É uma coisa, só viajando. Você vai para a Venezuela. Meu pai me levou na Venezuela quando eu tinha menos de 10 anos de idade. E ele falou, ó, aqui é a Suíça da América do Sul. Caracas era um lugar lindo, umas avenidas cheias de flores. Meu pai ainda me falou, isso aqui é o exemplo do que tem que ser. Né? Eu fui na Venezuela a última vez, eu fui embora de lá chorando, porque é mendigo para todo lado, é gente passando fome. Você tem relatos de gente que estava comendo cachorro. Né? É gente incrível, comendo né? cachorro. Você vai matar um cachorro para... Então, o que é que a esquerda melhorou? Nada. Absolutamente nada. Aliás, Eles a gente quer um ficaram mais exemplo ricos. deles, né? A gente procura um exemplo. Como é que pode você começar essa transposição do Rio São Francisco e não terminar nunca? Olha aqui, agora que foram fazer uma ponte aqui em São Leopoldo, Novo Hamburgo, já há quantos anos nós estamos sofrendo? Aí no governo Dilma fizeram essa estrada ali, a 448? Como é que não me faz chegar até aqui, até Portão? Agora eu te pergunto, de quem que é o dono da terra agora para continuar a estrada? Pesquisa aí. Para quem que vão ter que indenizar para comprar a terra para continuar a estrada? Pesquisem de quem são as terras. Então é isso que a esquerda faz. Pegar o nosso dinheiro e mandar para fora. Mandar para Cuba, não sei para onde, para que país. Não é que o cubano lá não mereça, não é isso. Mas está tirando do nosso aqui. Nós não estamos com suficiência de hospitais, nós não estamos com suficiência de serviço público, toda, de esgoto, de infraestrutura, gente. Isso. Como é que... Primeiro, é igual assim, ó, você é um pai de família, o que você faz? Primeiro você dá comida para tua esposa e para os teus filhos, não é isso? É isso. Depois que eles estão alimentados com a barriguinha cheia, você começa a olhar do lado e ajudar, é isso. É isso aí. Esse é o maior exemplo. Nós temos, aqui dentro de Novo Hamburgo tem esgoto correndo a céu aberto. E aí você vai pegar o nosso dinheiro e mandar para Cuba, não sei para onde. É um absurdo. O que me chamava a atenção é que aqui se tinha aquele discurso forte de respeitar os direitos humanos, isso e aquilo, mas nós fomos estender a mão e mandar recursos justamente para governos que não respeitavam isso. Nada, não respeitam nada. E não respeitam e jamais respeitarão, porque isso não é da essência deles. Né? É gente que mata, que arranca a cabeça, É exatamente que isso. judia, você entendeu? E agora esse governo de esquerda está prestes a voltar. Porque quando entra alguém na direita, é tudo tão aparelhado, judiciário, as coisas, que eles não deixam o outro governar. Foi isso que aconteceu na Argentina. O Macri entrou com a maior boa intenção. Você vai em Buenos Aires agora, mudou toda a cidade. Tá bonita, cheia de viaduto. Ele construiu, ele fez, mas a esquerda não deixou ele governar. E voltaram lá. O atraso voltou. O atraso voltou. E agora os argentinos estão desesperados, não sabem o que fazer. É verdade. A Argentina eu sempre classifico como um exemplo bem interessante do que a esquerda é capaz de fazer. Né? No início do século XX, esse país estava entre os mais ricos do mundo. Tanto é verdade que eles copiam assim a França, etc. Tal, né? Mas ali pelos anos 40, quando o populismo ascende e passa a tirar o mérito do horizonte, não respeitar contrato, etc., a Argentina hoje é quase um bairro do Brasil, né? Podia até ser anexada. Né? Perdeu-se, né? Um país belo como aquele, né? Está despotencializado.
sem rumo, né? É uma tragédia que a gente vê ali. O que as pessoas têm que entender que assim, a esquerda só foi ruim, só fez coisa ruim, não, deixou algumas coisas. Por exemplo, o Bolsa Família é uma coisa que a esquerda deixou, isso vai se perpetuar. Já passou pelo governo Temer, agora Bolsonaro. Tenho certeza que o próximo governo que vier vai continuar a pagar a Bolsa Família, que eu não sou contra, porque é um dinheiro que volta para a economia imediatamente. É isso. Ele gira a economia e realmente tem pessoas que precisam daquele dinheirinho para comer. Né? Então, assim, não sou contra. Essas coisas algumas coisas que eles fizeram, vão se perpetuar. Tanto é que lá em 1900 e bolinha, todas as leis, as coisas boas que fizeram, elas continuaram se perpetuando. Agora, o que não dá para aceitar é tirar do nosso para dar para outros sem que aqui esteja pronto. É só isso. Isso. E teremos eleições no ano que vem, né? Como é que o setor empresarial enxerga o contexto nacional, essas opções que estão se colocando, sem entrar, evidentemente, na discussão de candidaturas, né? Mas nós tivemos, então, uma breve experiência de uma perspectiva, vamos chamar assim, política e de condução dos negócios públicos, e agora estamos na iminência de ter outra, ou outras, né? Como é que estão examinando isso? Doutor Antônio, eu vou até dar um recado agora. Antigamente, um presidente no Brasil ele tinha muito poder. Né? Tanto olha que tudo o Juscelino Kubitschek fez. Né? Foi lá, ele fazia. Aí quando ele desagradou lá, não sei quem que precisava, mataram ele. Getúlio Vargas também, o presidente, tinha o poder. Hoje o poder ele se dissipou. Eu enxergo hoje que quem tem mais poder no Brasil hoje parece que é o judiciário. Mas quem que pode fazer alguma coisa para que o judiciário não venha atacar o presidente? É o legislativo. Isso serve para prefeito. Então, nós temos que saber muito bem em votar para vereadores e deputados. Quando o brasileiro aprender a votar em vereador e deputado, nós vamos começar a resolver os problemas do Brasil. Então, nas próximas eleições, por favor, votem em deputados e depois em vereadores que realmente vão trabalhar por nós, vão fazer alguma coisa por nós, não pelo interesse deles. Pergunta para o seu candidato, por que ou para que você quer ser candidato? E ele vai te responder. E também quem é cristão, católico, evangélico, mesmo kardecista, votem em candidatos cristãos. Candidatos que estão ali com aquela agenda cristã, que são contra essas coisas aí que nós não gostamos, que estão dentro de um limite. Tá bom? Esse é o meu recado que eu tenho para dar para vocês. Muito bem, infelizmente, meu amigo Fernando, nós vamos ter que suspender, né, terminar nosso programa, mas eu vou ter que deixar esse convite estendido para que nós voltemos numa outra oportunidade para conversar sobre este assunto que o senhor colocou em pauta agora, porque ele é de uma relevância assim, imensurável e vai fazer toda a diferença nossa no futuro. Nós vamos encerrar mais este programa, prometendo voltar na semana que vem com mais uma entrevista relevante. Tenham todos uma boa semana.